Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Ensina-nos a contar os nossos dias. Encontramos aqui alguns textos que servem como base para o nosso estudo, como por exemplo o Salmo 102, verso 11. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como uma erva. Salmo 103, versos 14 a 16. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ela floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. E aí encontramos também o Salmo 90, um Salmo de Moisés, onde ele vai dizer: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos os homens, pois 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrasastes na torrente como um sono, como a relva que floresce de madrugada. E de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80, e nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que lhe é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Quando olhamos aqui para esses textos, os salmistas, eles trabalham em grande medida a brevidade da vida. Sabemos, à luz das Escrituras Sagradas, que o Senhor Deus não nos criou para vivermos poucos dias, como aqueles que têm a oportunidade de poder viver aqui. A Bíblia menciona que 80, talvez alguns um pouco mais, mas com canseira, com enfado. Eu tenho acompanhado, por exemplo, a minha mãe, nesse ano faz 79 anos. E já está cansadinha. Minha mãe sempre uma mulher muito dinâmica, quase que não parava o tempo todo. As pessoas que são mais próximas dela e que a conhecem sabem que ela é uma grande mulher de 1,45 m. As pessoas a chamavam de formiguinha, porque ela estava sempre se movimentando de um lado para o outro. Agora a gente vai ter com ela com dificuldade se levanta, vai de um lado para o outro, e ela diz: filho, o tempo é impiedoso com a gente. A gente vai percebendo essa brevidade da vida. O tempo passa muito rapidamente, muito rapidamente. E quando olhamos para essa realidade, os salmistas, eles vão trabalhando, vão dizendo que para Deus, cuja eternidade não se conta como nós contamos aqui, onde nós contamos um ano depois do outro, o que é o tempo nessa perspectiva que conhecemos? Dias, meses, anos. Deus está acima disso tudo, dessa noção de tempo que foi criada, aliás, por Ele. Ele é eterno. Para Ele, como diz a própria Bíblia, 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Ele é eterno. Diante disso, o que são os míseros anos que passamos por aqui? O salmista trabalha, e principalmente Moisés, vai trabalhar aqui uma ideia extraordinária. Ele vai fazer com que nós paremos para poder pensar em como o nosso tempo aqui é passageiro, breve. Isso deve fazer com que nós paremos para poder pensar que não temos tempo a perder nessa vida. Não há tempo a se jogar fora. Mas ele faz um pedido especial a Deus. Ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias. Na perspectiva do Moisés, no Salmo 90, contar os seus dias, os dias de vida, é uma sabedoria. Mas há aqui um detalhe que precisamos entender. Usando o princípio de interpretação bíblica de que aquilo que foi escrito posteriormente tem que estar de acordo com aquilo que foi escrito anteriormente. Quando você vai para Gênesis no capítulo 4, por exemplo, um texto também escrito por Moisés, ele vai mencionar a descendência de Caim. Ele vai mencionar muita coisa que foi feita pelos descendentes de Caim. Ele vai mencionar
que Caim, quando se afastou, decidiu se afastar da presença do Senhor, lá em Gênesis no capítulo 4, verso 16, ele decidiu viver longe da presença de Deus. Ele construiu uma cidade e deu o nome do seu filho mais velho, Enoque. E a partir daí as pessoas começaram a viver sem estar na presença do Senhor Deus. E Moisés vai mencionar que alguns deles fizeram história, foram indivíduos de renome na antiguidade. Ele vai mencionar, por exemplo, Lameque, um indivíduo que foi descendente do Caim, e que era um indivíduo extremamente arrogante, presunçoso, violento. Matou um rapaz porque ele deu um pisão, um outro porque ele deu um empurrão. Os seus filhos, Tubal-Caim, e ao mesmo tempo outros dois, que agora já não me lembro aqui o nome, mas esses indivíduos, eles viveram sem qualquer tipo de comprometimento com Deus, mas fizeram uma história realmente tremenda. Eu já vou abrir aqui o texto, que eu já vou lembrar aqui agora o nome desses dois filhos aí de Lameque. Gênesis no capítulo 4. Olha, o texto está aqui. E o texto vai mencionar. Está bem aqui, ó. A partir do versículo 19, menciona aqui, Jabal foi um dos filhos de Lameque. Jabal foi o primeiro indivíduo a trabalhar com rebanhos, criando rebanhos com o objetivo de corte. O outro indivíduo, que foi o seu irmão, foi Jubal, que foi o primeiro indivíduo a produzir instrumentos musicais com o propósito do entretenimento. E o Tubal-Caim, que foi um mestre em atividades com ferro e bronze, fazendo implementos agrícolas e também armas. Esses indivíduos se deram muito bem. Mas sabe o que é mais interessante? É que aqui no texto do capítulo 4 você não encontra um único dia desses indivíduos. Não sabemos quantos anos viveu Lameque, o Enoque, o filho do Caim, o próprio Caim, não sabemos quanto tempo eles viveram. Aqui vai citar um monte de nomes, aqui, ó, Irade, Meujael, Metusael, Lameque, Naamá, Zilá, enfim, tem aqui uma série de nomes. Mas nós não sabemos quanto tempo essas pessoas viveram, por uma simples razão. Tudo que eles viveram longe do caminho do Senhor. E Deus não considera esse tempo que é passado longe da presença dele como vida. Contar os dias, como Moisés diz lá no Salmo 90, é contar os dias que foram passados na presença de Deus. E isso é vida. Agora, todo o tempo que passamos longe da presença de Deus, mesmo que o façamos com muito trabalho, com um ativismo exacerbado, pode ter certeza absoluta, Deus não considera esse tempo como sendo vida. Vida é o tempo que você passa na presença de Deus. Por isso, lá no capítulo 5 de Gênesis, quando ele começa a história de Sete, aliás, no finalzinho do capítulo 4 já menciona a história do Sete, que vai dizer: Adão teve relações com a sua mulher novamente, ela deu à luz um outro filho, que chamou Sete, pois disse: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho que chamou Enos, e nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Ele está dizendo que da descendência do Sete, as pessoas começaram a buscar o nome do Senhor, e aí começa a contar a história dele. E aqui, a partir do verso 5, vai dizer Adão, que viveu 930 anos, depois vai mencionar o Sete, que viveu 912 anos, depois o Enos, que viveu 905 anos, e aqui ele vai mencionar o tempo de vida da descendência do Sete. Nós não sabemos quanto viveu a descendência do Caim, mas sabemos quanto viveu cada pessoa da descendência do Sete. O que o Moisés estava dizendo lá atrás, ó, Gênesis 4 e 5, que aqueles que viveram na presença de Deus tiveram o tempo que passaram aqui nessa terra contado como vida. Aqueles que viveram longe da presença de Deus podem até ter empreendido, podem até ter vivido de forma bem ativista, conseguindo alcançar muita coisa, mas Deus não olhou para esse tempo como vida. E aí quando você vai chegar no capítulo 6 de Gênesis, aí você vai encontrar o desfecho dessa mesma história. A família do Caim, apesar de ter feito muita coisa, de ter alcançado muita coisa por causa do seu ativismo, quase destruíram a terra. E Deus, quando foi salvar a humanidade, ele foi procurar alguém não da família de Caim, mas alguém da família de Sete. Noé era da família de Sete. E foi Noé quem salvou a humanidade. Porque ele viveu os seus dias junto com a família de Sete na presença do Senhor. Esse tempo é contado como vida.
Na perspectiva bíblica, o tempo que vivemos, ele é contado apenas como sendo vida, o tempo que vivemos na presença de Deus. O tempo que não vivemos na presença de Deus, ele não é considerado como vida. E a gente tem que parar para poder pensar exatamente nisso. Porque quando entendemos esse conceito, a gente tem que parar para poder perguntar: o que eu estou fazendo hoje? Eu estou vivendo igual a família do Caim, num ativismo tremendo? Só vivo para poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro, para fazer isso, aquilo outro? Ou eu estou gastando tempo na presença de Deus? Se você está gastando tempo na presença de Deus, parabéns, você está vivendo na perspectiva bíblica. Você está fazendo aquilo que o Salmo 90 diz. Senhor, me dê sabedoria para poder aprender a contar os meus dias. Você está contando os dias que você está vendo na presença de Deus. Se você está no ativismo da família do Caim, o Moisés está dizendo para você: você não está vivendo. Pode fazer um monte de coisa, mas isso não vai ser contado como vida. Eu quero orar nesse momento pedindo a Deus para que nos dê sabedoria para contarmos o nosso tempo, nossos dias. Você não quer fazer o mesmo comigo? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, pela certeza que temos de que o Senhor nos chamou para viver na Tua presença. Ajuda-nos a viver essa experiência. Se por acaso temos vivido no ativismo da família de Caim, Pai, mesmo que alcançando grandes coisas, nós não queremos viver dessa forma, queremos estar na Tua presença, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que estudaremos será o teste divino. Eu estudo a lição, e você?